bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui em mais uma entrevista do canal Fora dos Autos e a convidada de hoje é a professora Adriana Filizola Durso. Ela é advogada criminalista, mestre em doutoranda pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e, bom, já estudou também em Coimbra, na Alemanha, então é uma professora que tem muita experiência e vai poder compartilhar conosco hoje. Eu estou aqui com o nosso colega Gabriel, componente do canal Fora dos Autos, e uma convidada também especial, que é a Yasmin, que vai nos ajudar a fazer a entrevista. E, bom, é isso. Professora, muito obrigado pelo tempo, pela atenção, bem-vinda. E, Gabriel, se você quiser começar as perguntas. Perfeito. Antes das perguntas, eu gostaria de agradecer. Agradecer você, Luiz Felipe, pelo gentil convite de estar aqui hoje falando para vocês e parabenizar você, a Yasmin e o Gabriel por esse projeto tão interessante e tão necessário. Eu acho que não há necessidade de vocês fazerem isso, então vocês são estudantes diferenciados, seres humanos diferenciados, por se prontificarem a compartilhar o conhecimento, a estudar, a conhecer as pessoas. Vocês estão de parabéns. Muita honra e muita alegria estar aqui hoje. A honra é nossa, professora. Com certeza. Boa noite, Luiz. Boa noite, Yasmin. Boa noite, professora. Bom, professora, nós queremos lhe perguntar, primeiramente, o porquê que você decidiu atuar na área do direito penal. Então, a gente pode até voltar um pouquinho. Eu venho de uma família de advogados. O meu avô era advogado, já falecido, muitas saudades. Daí o meu pai é advogado, meu tio, irmão do meu pai, é advogado, tem um advogado também, irmão da minha mãe, um tio por parte de mãe também é advogado. Então, eu sempre tive muito medo. Eu sou a irmã mais velha de 4 irmãos. São 3 homens e eu a única menina. E aí eu sempre tive muito medo de estar sendo influenciada por escolher o direito. Acabei fazendo um monte de teste vocacional na época da faculdade para ver se era isso mesmo, tudo dava direito e me apaixonei pelo direito já no primeiro ano da faculdade. Aí, no segundo ano, eu comecei a fazer estágio e eu fui para a área do direito tributário. Eu nem fui para a área do direito penal. E isso é muito interessante porque me trouxe uma base para trabalhar hoje com os crimes tributários muito importante. Porque as pessoas, normalmente, um advogado criminalista não consegue identificar com tanta facilidade um auto de infração, uma certidão de dívida ativa, alguma coisa nesse sentido, esses documentos que no tributário a gente manuseia e trabalha sempre no dia a dia. Então, eu vou para o direito tributário, fico estagiando 2 anos e meio nessa área, e num determinado momento, o meu pai, saindo para a reeleição, ele era presidente da OAB à época, e estava saindo para a reeleição da presidência, ele me chama para trabalhar com ele no escritório, e o escritório é eminentemente penal. Eu era aquela criança que, quando eu era pequena, uns 12 anos, ainda estava na escola, meu pai me levava nas palestras dele. E ele trabalhava o tema da privatização de presídios, falava muito sobre o sistema prisional brasileiro, e eu chegava na escola e falava para os meus amiguinhos, vocês sabem quantos presos provisórios nós temos no Brasil? E as pessoas falavam, que menina louca, né? Da onde você veio? Você é um ET. Porque as minhas amigas estavam discutindo o que tinha passado no capítulo anterior das Chiquititas. E eu estava nessa. Então, de certa forma, eu fui um pouco influenciada para o direito penal e, naturalmente, acabei indo para o escritório, trabalhar no escritório do meu pai com o direito penal. E o direito penal, que eu já gostava na faculdade, na prática, acabou se tornando uma grande paixão. Eu amo de paixão o que eu faço. Eu acho que é a área, perdoe-me os demais, mais linda do direito, a área criminal, é a mais humana. A gente vê as maiores fragilidades do ser humano e a gente tem que ser um pouco psicólogo para compreender isso e poder auxiliar na medida do possível, né, as pessoas. Então, realmente, eu sou uma apaixonada pela área do direito penal e não sei se foi uma escolha, como você perguntou, Gabriel, ou se foi aí um destino que me trouxe para a área do direito criminal. Mas eu sei que, independentemente de ter sido uma escolha ou uma influência ou o que possa ser, eu sou muito, mas muito feliz trabalhando nessa área.
Maravilha, professora. E para você, qual que é o principal fator que leva um advogado a aceitar ou não determinado caso? Então, é muito relativo. O bom da advocacia criminal é isso: você tem liberdade para eventualmente recusar algum caso que você não se sinta à vontade para atuar. Simplesmente abrindo o jogo com o cliente e falando, olha, não tenho condições de atuar nesse caso. Eu particularmente nunca tive nenhum caso que eu recusei, assim, descaradamente, que eu não tive condições de aceitar por uma questão talvez moral, alguma coisa nesse sentido. Mas, normalmente, o que leva um advogado ou uma advogada a recusar um caso são questões de fragilidades mesmo que a própria pessoa tem e questões que talvez possam causar um embate moral nesse sentido. Os casos que eu recusei foram realmente de impossibilidade de atuação por distância, por não estar disponível, com alguma coisa nesse sentido, mas nunca tive nenhuma situação onde eu recusei um caso por falar, não, esse tipo de caso eu não trabalho. No fundo, eu realmente acredito que todas as pessoas têm direito à defesa. E aqui é muito importante, eu até tenho um artigo sobre isso, qual o verdadeiro papel do advogado criminalista, porque as pessoas confundem um pouco, por vezes. As pessoas acham que o advogado criminalista ele defende a inocência sempre daquela pessoa acusada de um crime. E não necessariamente. A pessoa pode chegar para o advogado e confessar que realmente praticou aquele delito. E aí o advogado criminalista ele vai atuar para que seja feita justiça naquele caso e que aquela pessoa tenha pena justa, porque um dia a mais de pena é uma injustiça. Então, aí o advogado trabalha dentro dessas possibilidades. E nessa esteira, é importante a gente ressaltar da necessidade do cliente dizer a verdade para o advogado criminalista. Porque, por vezes, o cliente chega no escritório e fala assim, numa situação hipotética, não, eu não matei aquela pessoa, eu não fiz isso. E aí vem o vídeo da pessoa esfaqueando, a faca com o sangue e a digital, e, por óbvio, o advogado criminalista não faz milagres. Então, realmente é importante porque ele vai adotar uma linha de defesa, uma tese naquele caso. Então, sabendo que aquela pessoa realmente praticou o crime e que aquela pessoa que existem provas contundentes nesse sentido, é muito difícil que o advogado vá defender a inocência. Ele vai defender uma aplicação de uma pena justa, uma dosimetria correta, alguma coisa, ou talvez a aplicação de algum benefício, alguma coisa nesse sentido. Professora, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres que decidem atuar na área de direito penal? E agora você colocou uma questão interessante. Eu acho que não só na área do direito penal, mas em todas as áreas, existe uma grande dificuldade para as mulheres. Eu fiz uma pesquisa, eu fiz um levantamento, na verdade, e encontrei uma pesquisa da Cato, aquele site de vagas, e eles fizeram uma pesquisa em que em todas as áreas de atuação, as mulheres ganham menos que os homens, começa por aí, exercendo as mesmas funções, mesmo em áreas eminentemente femininas, por vezes, como algumas áreas da saúde, onde há uma predominância de mulheres trabalhando. E a área onde a discrepância salarial é maior, 50 e poucos % de diferença do salário do homem e da mulher, é a área jurídica. É a área onde a diferença salarial é maior. Então, no mercado de trabalho, a mulher advogada, ela já vai ter muita dificuldade em relação a ser exigida tanto quanto o homem e não receber a remuneração correspondente. Em alguns momentos, no dia a dia também, a advocacia criminal ela é uma área um pouco mais machista. A predominância de homens na área criminal é maior. E a gente enfrenta muitas dificuldades no dia a dia da profissão, inúmeras delas, e por vezes as pessoas não reconhecem o trabalho de uma mulher tal como reconhecem o de um homem, e não respeitam a mulher como respeitam o homem. Então, essas são algumas das dificuldades enfrentadas no dia a dia.
E isso também acaba acontecendo, acaba pesando um pouco para a mulher, porque a mulher ainda trabalha o dobro do que o homem, tem uma pesquisa nesse sentido, nos serviços de afazeres domésticos e cuidado com a família, com os pais, com os filhos e tal. Então, ela já está mais cansada, ela tem que ir para o mercado de trabalho para trabalhar em pé de igualdade e ganhar menos. Então, essa é a situação da mulher no mercado de trabalho, e isso se agrava na área jurídica por conta da pesquisa que foi realizada. Na área criminal, essas são as dificuldades gerais e algumas específicas em relação a prerrogativas, desrespeito e questões assim. E quais sugestões você daria para as alunas, as futuras advogadas que pretendem atuar nesta área? Olha, o que eu digo é o seguinte: venham ser felizes. A gente está precisando de mulheres competentes para equilibrar essa situação. Não tem que ser uma mulher forte para atuar na área criminal, não pode ficar com assim, dedos, digamos assim, né? Eu particularmente lido com crimes sexuais, questões de pedofilia, até trabalhamos no caso Matsunaga, com fotos pesadas, assim, que até foram divulgadas à época, não deveriam ter sido, mas acabaram sendo divulgadas. Então, nós temos que ter força, né? E saber que aquilo é profissional, para analisar de maneira profissional aquele material e ser feliz, porque realmente tem que estudar bastante o tempo todo. Eu brinco que a área criminal ela é legal porque ela vai tangenciando com tudo, vai conversando com outras áreas. Nos crimes tributários, você vai ter que estudar um pouquinho de como funciona o IPI, o ICMS, o PIS, COFINS e por aí vai. A gente teve um caso interessantíssimo de um médico cirurgião que estava fazendo um transplante de fígado. E aí o paciente transplantado veio a falecer e ele foi acusado de homicídio culposo. E nesse sentido ele falava, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, eu não fui negligente, não fui imprudente, não fui imperito, porque o paciente era muito obeso, o fígado era pequeno, eu tive que segurar com o pâncreas e não sei o quê. E naquele momento eu falei, gente, pâncreas, existe o pâncreas. Eu só lembro do pâncreas na aula de biologia, né? Então fui estudar como é que era a anatomia, se realmente o fígado era pequeno, grande, se cabia, não cabia, se ele apoiou, não apoiou. A gente vai para a medicina legal. No próprio caso Matsunaga, houve uma grande discussão a respeito do momento da morte do Marcos, porque nós, enquanto assistentes de acusação, o próprio Ministério Público, nós alegávamos que ela havia cortado o pescoço dele com ele ainda vivo, porque havia sangue nos alvéolos pulmonares, e para haver sangue nos alvéolos pulmonares, há necessidade de um movimento de respiração ativa, aquela puxada do ar. Então, ele estava respirando e, portanto, ele estava vivo. E aí a defesa alegou que não, e muitos peritos falando sobre essa situação. Então, tem que estudar parte de medicina, e aí você pega um caso de acidente de trânsito, o carro vem na perpendicular, qual carro estava em maior velocidade, qual bateu em qual, você tem que estudar um pouquinho de física. Então, é muito legal isso, tem que estar aberto para estudar sempre, e gostar realmente do que faz, independentemente de atuar na área criminal, em qualquer outra área. O importante é você ser apaixonado e ser feliz trabalhando com o que você trabalha. Professora, falando em estudar, você tem um currículo muito impressionante. Você já estudou na Alemanha, em Portugal, na Espanha, está fazendo até o doutorado lá. E eu queria perguntar para você qual que foi a circunstância relativa ao direito penal, seja na aplicação da lei, na lei ou no sistema penitenciário, não sei, que mais lhe chamou a atenção de diferente entre esses países de fora e o Brasil? Vamos lá. Algumas coisinhas me chamaram a atenção. Vou começar com a Alemanha. Por vezes, os grandes teóricos do direito penal, eles estão na Alemanha. E, por vezes, as pessoas importam as teorias e querem aplicar no Brasil.
Mas é muito difícil a gente simplesmente aplicar uma teoria alemã no Brasil de maneira nua e crua, porque a realidade alemã é uma realidade diferente. É um país, por exemplo, no qual as pessoas não atravessam no sinal vermelho para os pedestres. E se você for aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, você vai ver que não é bem assim que funciona no Brasil. Então, as pessoas realmente respeitam as leis. E a gente não pode simplesmente adotar como uma premissa a situação lá para aplicar aqui no Brasil de maneira nua e crua, de maneira singela. Tem que ter, eu acho que, um processo de adaptação. E aí eu estava nesse curso em Göttingen, na Alemanha, e foi um membro do Ministério Público alemão, e ele estava contando que eles tinham uma legislação pioneira que falava sobre a questão de ser crime você dirigir embriagado. E aí eu falei, ué, mas essa lei a gente tem no Brasil também, né? Mas tudo bem, aí eu fiquei quieta. Aí foi passando, ele ficou lá falando da lei e tal, aí eu não me aguentei, e eu fui perguntar para ele, eu falei, professor, o senhor falou que existe essa legislação na Alemanha, mas, na verdade, essa legislação já existe há muito tempo também no Brasil. Só que no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade de aplicação da lei, porque existe um princípio constitucional de que o indivíduo não pode fazer prova contra si mesmo, e aí o indivíduo simplesmente se recusa a fazer o bafômetro, a tirar sangue, o que seja. Não temos como comprovar a embriaguez, portanto, ele fica um tipo penal sem utilidade. E aí ele falou assim, não, aqui na Alemanha não funciona assim, não. Aqui na Alemanha, se o indivíduo é pego dirigindo e a pessoa verifica que ele está bêbado, ou desconfia que ele está bêbado, simplesmente tira o sangue dele. Eu falei, mas como assim tira o sangue dele? Ele falou, não, vem um policial, segura de um lado, outro policial segura do outro, tira o sangue do indivíduo, faz a análise e tal. E aí tinha uma argentina do meu lado que ficou chocada, porque ela falou, nossa, você vê, no Brasil você não pode fazer isso. Na Argentina, nós estamos com uma questão super complicada de produção de prova contra si mesmo, de casos de terrorismo. Então, você pega lá, você não pode tirar um fio de cabelo da pessoa que está sendo acusada de terrorismo para ver se ele é a pessoa que fez a bomba e tal. E aqui eles não querem saber. Caso de embriaguez, eles praticamente tiram sangue à força e fazem a lei valer. Então, isso me chocou, me deixou bem, assim, assustada, mas é outra realidade, como eu comentei no início. Outra coisa que me chamou a atenção, na Espanha, foi o sistema prisional. Lá eu tive a oportunidade de visitar um presídio perto de Madrid, que se chama Topas. E nós fizemos essa visita universitária, guiada, tal, e algumas coisas chamaram a atenção no presídio. Logo que nós entramos, nós começamos a cruzar com as pessoas e eram pessoas vestidas com roupas normais e crachás. E, para mim, aqueles eram os funcionários do presídio. E a gente rodou, foi ver cela, foi ver as células, e fomos andando, academia, piscina olímpica, igreja, tudo lá dentro, e nada de ver preso. E aí eu achei estranho. Aí eu comentei com o guia lá, né, o professor que estava como guia nosso, e aí ele falou, eu falei, professor, cadê os presos? Ele falou, estão por aí, você não está vendo? A gente já cruzou com um monte deles. Aí eu falei assim, como assim? Essas pessoas de crachazinho são os presos? Ele falou, são. E eu falei, mas por que eles não usam uniforme? Ele falou, uniforme? Não, uniforme atenta contra a individualidade da pessoa, contra a dignidade da pessoa humana. Aqui ele usa a roupa que ele quiser. Ele usa a roupa dele, o estilo dele, a vestimenta que traz essa individualidade para ele, e a única coisa que ele tem que usar é o crachá. E aquilo também me assustou, tanto quanto a estrutura do presídio, que tinha piscina olímpica, aquecida, sala de informática, como eu coloquei um centro ecumênico, uma igreja lá para as orações, academia, biblioteca. Dentro das celas tinham as pequenas academias, pequenas bibliotecas, pequenos locais de artesania, né, que eles faziam artesanato, com faca, com serrote, eles estavam tudo lá disponível. A gente entrou, os caras trabalhando com serrote,
Na Madeira, eu falei, gente, que perigo isso! Se eles resolvem fazer uma rebelião aqui, pegar a gente de refém com esses serrotes, mas não é essa a ideia, é diferente a estrutura. E eu voltei para o Brasil desejando que um dia eu possa ver essa estrutura, primeiro nas nossas escolas, porque as nossas escolas já não têm essa estrutura, e também nos nossos presídios, para respeitar efetivamente o cumprimento de uma pena com dignidade, respeitando aí as pessoas. E é isso, acho que essas foram as coisas que mais me chamaram a atenção. Em relação à legislação específica criminal, o que eu vejo é que cada país verifica a sua necessidade. E, por exemplo, a Espanha tem uma legislação muito forte, muito rigorosa em relação ao terrorismo, que nós não temos no Brasil, não é uma realidade que nós temos e nós não nos preocupamos com esse tema. Beleza. Bom, professora, e nos últimos anos aqui no Brasil, nós tivemos a Operação Lava Jato, que ficou um conhecimento notório de todo mundo, que teve muita publicidade na mídia. E você acha que o Brasil, isso repercutiu de alguma forma no Brasil, mudando a forma de que as pessoas pensam aqui? E o óbito dessa operação mudou? Teve algum impacto latente aqui dentro? De fato, a Operação Lava Jato foi um divisor de águas no direito penal brasileiro. Vamos dizer assim, esse movimento começa com mensalão e aí também deságua na Lava Jato. E trazendo um combate à corrupção muito necessário, muito verdadeiro, porque estava uma coisa muito escancarada, né? E aí acho que ninguém aguentava mais. Por outro lado, nós temos que levar em consideração que o combate à corrupção ele é necessário, ele tem que ser feito, mas ele não pode ser feito a todo custo. Tem que ser feito observando-se as leis, observando-se os princípios, respeitando até questões, não só questões legais, mas questões morais. E a gente viu que a Lava Jato acabou derrapando um pouco, digamos assim, nessas questões. Agora, nós estamos observando um movimento no qual tudo pode ser colocado a perder. Todo trabalho que foi feito pode ser perdido, trabalho muitas vezes bom, por conta de ilegalidades que foram cometidas ao longo das investigações, ao longo dos processos. Então, nós tivemos muitas dificuldades para advogar na Lava Jato, como agora vindo à tona algumas gravações de conversas com o juiz Moro e o procurador Deltan, que estava à frente aí da Força-Tarefa, a gente verifica que não havia a menor paridade de armas, né, entre advocacia, defesa e acusação, que não existia imparcialidade judicial, e isso a gente já via no dia a dia, ao atuar lá. Então, com essas máculas que a Lava Jato tem, eu particularmente tenho dúvidas de que ela vá prosperar da maneira como a própria sociedade brasileira esperava. Entendi, professora. Recentemente também a gente viu que o Supremo formou maioria para julgar inconstitucional a tese de legítima defesa da honra nos tribunais do júri, né? Que era uma prática muito comum de alguns advogados criminalistas mais antigos, ao defender seus clientes que, porventura, tivessem cometido feminicídio, alegassem a legítima defesa da honra, né, em casos de traição, ciúmes, enfim. Claro que a intenção do Supremo ela é indiscutivelmente boa, né? Nós vivemos numa sociedade machista e, com certeza, essa é uma tese ultrapassada. Agora, o que eu pergunto para você, professor, é se a forma, né, de o Supremo coibir essa prática foi correta, né? Será que deveria o Supremo coibir isso? Isso não prejudica a plenitude de defesa que há no júri? Então, o posicionamento do Supremo, no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra,
realmente deve ser aplaudido, pois é uma tese totalmente ultrapassada. Nós estamos em 2021, não há necessidade de você falar em honra do homem que foi traído e justificar a morte de uma mulher, né, por conta dessa situação. É um absurdo a tese, e realmente ela não deve prosperar. Agora, a discussão que se propõe é a seguinte: pode o STF proibir que essa tese seja utilizada ou suscitada pela defesa nos tribunais do júri? A meu ver, não. O STF não pode atuar maculando o próprio princípio da ampla defesa, que não é por qualquer razão que os termos são colocados na nossa Constituição. Ele não fala que é garantida a defesa, é mais ainda, é garantida a ampla defesa. Então, existe essa necessidade de se respeitar o direito à ampla defesa, e o que eu acredito que, naturalmente, os advogados vão parar de suscitar essa tese quando os jurados, os membros da sociedade que compõem o conselho de sentença, passem a não mais aceitá-la, porque a partir do momento que essa tese ainda é aceita em alguns locais do Brasil, por aí afora, o advogado vai sim acabar suscitando. E aí cabe aos jurados rechaçar essa tese. Então, a defesa não pode ser mitigada, ela não pode ser tolhida, ela não pode ser, de maneira alguma, sufocada, digamos assim, com a proibição da utilização de uma tese, por mais esdrúxula e absurda que ela seja. O plenário do júri é um momento de todo tipo de alegação. Por vezes, nem teses jurídicas são levantadas no tribunal do júri. São teses emocionais, teses passionais, alguma coisa mais nesse sentido. Então, por isso, a decisão realmente vem corresponder ao anseio de toda a sociedade, principalmente por parte das mulheres, né, e dos homens que são feministas, que acreditam que é uma tese que não deve ser mais aceita, mas o posicionamento do STF não pode ser imposto à defesa, que tem que ser exercida de maneira plena. Professora, você acredita que o direito penal hoje protege com efetividade as mulheres? Eu vou mais além, Yasmin. Eu acho que o direito penal não tem que proteger nada. Existe um movimento de que tudo a gente tem que usar o direito penal para resolver. O direito penal virou a panaceia de todos os problemas sociais. Tem fome lá nos rincões de não sei onde. Não, vamos criminalizar o fato de não dar comida aos pobres, alguma coisa nesse sentido. Então, virou uma necessidade de se utilizar o direito penal para tudo. E eu, particularmente, no movimento expansionista absurdo, eu particularmente critico esse movimento expansionista do direito penal. O direito penal, ele tem uma função: proteção de bens jurídicos. E os bens jurídicos são aqueles bens mais essenciais, são os bens mais fortes da nossa sociedade. É vida, é patrimônio. Não dá para a gente falar na criação de um tipo penal com bem jurídico pueril, ou sem bem jurídico, pior ainda. E nós temos essa dificuldade, por vezes, com a criação de um tipo penal, de encontrar o bem jurídico. Por exemplo, o tipo penal da Lei Carolina Dickmann. Qual é o bem jurídico? E aí fica aquela discussão, tal. Ou não precisamos ir tão longe. Existe uma discussão até hoje. A Lei 9.603 de 98 trouxe o crime de lavagem de dinheiro. E a discussão sobre qual bem jurídico da lavagem de dinheiro, ela perdura até os tempos atuais. Então, a função do direito penal é proteger bens jurídicos. E aí, se os bens jurídicos dizem respeito à mulher, ele sim protege com efetividade os bens jurídicos da mulher. Então, por exemplo, nos crimes contra a liberdade sexual, a gente vai ter essa proteção. Por quê? Porque as mulheres, efetivamente, por uma questão de pesquisa, uma questão empírica, não sou eu que estou falando, elas são maiores vítimas de estupro. A cada 10 pessoas estupradas,
8 são mulheres, 2 são homens. Mulheres e meninas, homens e meninos. Aqui não tem idade, só a questão do gênero. Mas, então, ele protege as mulheres? De certa forma, sim. A própria Lei Maria da Penha traz uma proteção para as mulheres, mas a Lei Maria da Penha ela não é uma lei penal, ela não traz tipos penais. Os tipos penais vão estar no Código Penal e nas leis especiais. Então, ela traz tipos de violência e decorrente dessas violências psicológica, sexual, física, moral e patrimonial, nós vamos ter diversos crimes que podem ser cometidos contra as mulheres. Para alguns crimes, as mulheres são a maioria das vítimas. E aí, nesse sentido, a gente pode falar que sim, que o direito penal acaba protegendo de maneira eficiente, dentro dessas possibilidades, as mulheres, mas não de maneira primária, porque a função de existir, a razão de ser do direito penal não é a proteção do indivíduo, da mulher, e sim a proteção de bens jurídicos. Professora, já se encaminhando aqui para o final, a gente faz aquele tradicional bate-bola, né, que tem algumas entrevistas, e a gente queria que você citasse um livro, um jurista, uma jurista e uma frase. Difícil. Escolher só um, mas vamos lá. Um livro, eu vou deixar aqui como sugestão a todos, o Dos Delitos e das Penas. Ele foi escrito há muitos anos, mas se você pegar hoje, março de 2021, e ler este livro, você vai achar que Cesare Beccaria está falando da nossa realidade atual. Então, é realmente muito interessante a análise que foi feita nesse livro. Então, fica aí, um livro, Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas. Perfeito, professora. Um jurista, eu admiro muito as teorias, as teses de Klaus Roxin, o alemão. Eu tive a oportunidade, nesse curso que eu fiz lá em Göttingen, de ter aula com ele, e ele é muito didático, ele é uma pessoa super acessível. Quando eu vi que Klaus Roxin estava na minha frente, eu não acreditei. Eu fiquei meio que nem fã de astro de rock, assim, corri para tirar foto com ele, pedi autógrafo em todos os meus livros dele, e por aí vai, eu não acreditava. E, além de tudo, ele é uma figura muito simpática. É um senhorzinho de cabelinho branco, bochechinhas rosadas, ele até lembra o Papai Noel, assim, sabe? E ele é a coisa mais fofa. Então, por conta, logicamente, da pessoa que ele se mostrou ser, e também do trabalho dele, que é impecável para o direito penal, eu o admiro muito. Então, fica aí, Klaus Roxin. Bacana. E tem uma frase? Se não tiver também, não tem problema, não. A frase... Eu tenho uma frase que eu amo de paixão, que é do Francesco Carnelucci. E eu acho que ela, assim, ela diz tudo. A essência, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta: permanecer sobre o último degrau da escada ao lado do acusado. É isso que eu faço todo santo dia no meu exercício profissional enquanto advogada criminalista. Eu me sinto assim, eu me sinto de mãos dadas com aquela pessoa que está sendo acusada de um crime, que pode estar sendo injustiçada ou não, mas ela vai contar aí com o meu apoio no último degrau da escada. Poxa, que bacana, professora. Bom, então a gente vai fazer o nosso encerramento aqui. Eu agradeço muito a você pelo tempo, pela atenção. Muito obrigado mesmo, foi muito enriquecedor para a gente. Adorei fazer essa entrevista aqui. E agradecer também aos meus colegas Gabriel e Yasmin pela participação. Obrigado demais. Professora, vou apresentar aqui as redes sociais suas, porque eu me esqueci de fazer isso na abertura. Então, o Instagram da professora Adriana Durso é @AdrianaDurso, não vai o apóstrofe, né? Adriana, DURSOADV. E você também pode achar a professora Adriana no Facebook, no LinkedIn, Adriana Filizzola, Filizzola, Adriana Filizzola Durso, DURSO, tudo junto.
e vocês podem achar. A gente vai deixar também aqui na descrição. E, bom, muito obrigado a todos os espectadores aí, e a gente vai encerrando. Foi uma delícia bater esse papo com vocês. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa troca tão gostosa. E fico à disposição de todos que quiserem, vocês estão assistindo, tiverem qualquer dúvida e tal, estou à disposição nas minhas redes sociais. E é isso, contem sempre comigo e parabéns mais uma vez pela iniciativa, por esse canal. Obrigado, professora. Muito obrigada, professora.